Olá, seja muito bem-vindo a um bate-papo do Armazém Conceição no formato podcast. E hoje temos um convidado muito especial, um amigo, parceiro de mais de 2 décadas de trabalho juntos. Chez Altamiró, o Altamiro, do Chez Altamiró Restaurante. Seja bem-vindo, Altamiro. Obrigado, será um prazer estar aqui com vocês, compartilhando desse momento. A nossa relação aqui, ela já é tão antiga, né? Mais de 20 anos. E aí vocês vão ouvir eu misturando Altamiro e chefe. Porque o Altamiro, para mim, ele é um chefe de paixão, ele é um chefe autodidata. Muitas vezes aqui eu vou falar Altamiro e muitas vezes eu vou falar chefe, que é a forma carinhosa como eu te chamo comumente, né? Como a gente conversa normalmente. Altamiro, conta pra gente como nasceu essa paixão pela gastronomia. Se foi um acidente ou se foi algo programado? Olha, foi muito mais um acidente do que algo programado, né? Eu morava numa pousada e acabando salvando um molho, que o molho estava completamente ácido, né? Eu acabo falando para a dona do molho, né? Eu fazia engenharia na época. E aí falo para a dona do molho, coloque bicarbonato de sódio que vai resolver o teu problema, já que ele está muito ácido. E ela botando açúcar, né? Eu digo que está tudo errado, né? Não se corrige acidez com açúcar. E ela diz, eu não tenho tempo para estar fazendo experiência, né? Eu vou sair fora e salve você que eu vou tomar um café. E aí ela sai, né, da cozinha, me deixa com a batata quente na mão. Um molho para 23 pessoas, era um molho para o Réveillon. Data importante, hein? Responsabilidade. Isso era Réveillon de 88, né? Então, estávamos em 87. E nisso eu acabo botando 2 ou 3 colheradas de bicarbonato, né? E o molho começa a reagir, ácido base, e ele começa a borbulhar e querer sair da panela de qualquer jeito, né? E eu lá desesperado, mexendo, parecia coisa de desenho animado, né? O molho que saiu da panela, que invadiu a cozinha, invadiu o bairro. Esse é o Altamiro, gente, é isso aí. E aí, faltando uns 2 dedos para começar a esparramar, ele termina a reação, né? Eu provo o molho, doce, parecia geleia, né? Eu digo, bom, qualquer coisa que eu fizer aqui não vai alterar o produto final, que é jogar o molho fora. Afinal, ela falou que talvez jogasse o molho fora. E foi sucesso? E acompanhou aí, o quê? Esse molho era para acompanhar o quê? Acompanhar pernil de vitela. Eram 2 pernis de vitela. E nisso, quando o molho está pronto, né, entra a dona do molho para ir para o tal do café, né? Tinha subido para o quarto, tomado um banho, enfim, trocado de roupa. E aí ela diz, o que tu inventou aí, né? Que o cheiro invadiu a casa. Eu digo, olha, nada mais pode ser feito. Quer jogar o molho fora? Fique à vontade. Ela prova o molho e diz, esse é o ponto do molho. Eu digo, então o molho está salvo, tchau pra ti, né? Tô saindo eu da cozinha, ela pode voltar aqui. Me tira 2 pernil de vitela, bota em cima da mesa, tempere. Eu digo, tu enlouqueceu de vez, tu ouviu outra para falar que eu não frito nem ovo. Vou temperar a vitela, que é uma carne cheia de história. Aí ela me dá a sentença, quem salva esse tipo de molho faz qualquer coisa na cozinha. E a partir dali, ela tira da bolsa uma outra bolsa menor, cheia de temperos do mundo inteiro, né? Sem esquecer que nós estamos falando de 87, antes da era Collor, né? Que fez Ou seja, veio na mala esses temperos, sim, né? De viagens sim, pelo mundo que ela teve, ela trouxe. Um dos hobbies dela era viajar e trazer tempero. E eu acabo usando uma meia dúzia deles. Ela tinha mais de 50 tipos de temperos diferentes. Acabo escolhendo alguns e fico para encurtar a história, sucesso absoluto no Réveillon com o tal do molho, né? A partir dali, não precisa dizer que o curso de engenharia foi para o espaço. E eu, embora continue trabalhando com engenharia, eu acabo estudando gastronomia por conta própria, já que em Florianópolis, na época, não existia curso de gastronomia.
Chefe, é muito interessante isso, que algumas coisas nascem por acidente e a vida é assim, né? São alguns acidentes que mudam a nossa rota, que mudam o nosso percurso, vamos dizer assim. E nasce um sentimento, uma paixão aí, porque o reconhecimento, né? Sim. Reconhecimento de ter dado certo. E a partir dali eu começo a estudar cozinha até o dia que eu acabo ganhando um livro de cozinha francesa em francês. Isso já em 93. E eu pego o livro, né? Não entendia gato de francês. Dou uma olhada, digo, bom, não adiantou muito, né? Pego o livro, boto debaixo do braço e vou para a Aliança Francesa. Preciso aprender francês para traduzir o livro. Diz a secretária na época, né, da Aliança, a gente traduz para você. Digo, não quero. Eu quero aprender a estrutura da língua, que depois com o dicionário eu acabo me virando. E aí, então, que nasce a cozinha francesa. Que nasce, então, todo o estudo e esse estudo aí, em para a cozinha francesa. Isso, em 94 eu faço o curso. Em julho de 95 eu acabo abrindo o restaurante. Só que em 92 eu tinha começado com uma televisão de cachorro, que era aquela maquininha de assar frango, né? E aí começa toda a história que dura 2-3 meses. Gente, porque isso é raiz, tá? O Altamiro é um manezinho do Rio Vermelho. Eu brinco que o Altamiro é um manezinho do Rio Vermelho que caiu do berço e jurou que é francês. Porque muitas pessoas às vezes perguntam pra mim, aquele restaurante que você vai, que você sempre posta ali no Insta, ele é francês? Eu digo não, ele é um manezinho do Rio Vermelho, mas que faz com paixão. É um estudioso da cozinha francesa. Por isso que estar naquela casa é algo sensacional, né? Estar na presença do chefe, ouvir todas essas histórias. Gente, os jantares lá, já reserve 4 horas. Se for para o almoço, reserve a tarde toda, porque além da gastronomia, além do ambiente, ainda tem história. O Altamiro é uma biblioteca. Eu tenho uma biblioteca razoavelmente grande, mas enfim. E aí toda essa eu acabo estudando francês, né? E aí voltando à televisão de cachorro, dura 2-3 meses, porque vender frango no Rio Vermelho em 92, onde todo mundo criava galinha, não dava muito certo. Estava começando a chegar os primeiros forasteiros, vamos botar assim, os primeiros gaúchos, paulistas, enfim, vindo morar no Rio Vermelho, e aí a gente vendia uma média de 5 a 10 frangos por fim de semana. E detalhe, né, chefe? Esses forasteiros que chegaram para conhecer as belezas de Florianópolis, para conhecer e desfrutar do que essa ilha maravilhosa tem, né? Sim. Porque você é um privilegiado, nasceu ali, manezinho do Rio Vermelho, comendo a mandioca, o aipim. Teu pai tinha um engenho, né? Nós tínhamos engenho de farinha, né? Produzia uma média de 150... uns 100 sacos de farinha por temporada, né? Entre final de abril até o mês de agosto. Né? E aí, a farinha é feita no inverno para você ter uma farinha doce, porque no verão, se o dia esquentasse muito, a farinha, a massa azedava, né? E você tinha uma farinha azeda. Toda essa experiência das coisas simples, né? E dessa sensibilidade, né? Até no fazer a farinha, né? Essa sensibilidade da temperatura, essa sensibilidade que é o que traz pra gente bem pra gastronomia, né? É o sentir, são sentidos. Exatamente. Se você quer ter uma farinha grossa, por exemplo, é só botar mais fogo no forno. Você quer uma farinha fina, que é o que os manezinhos procuram, você tem que fazer com fogo baixo. E quando aí começa a chegar o pessoal do Rio, São Paulo, que já tinha um pouco mais de experiência em restaurantes, você começa a despertar, então, mudar aquilo que você estava fazendo, o acidente do molho já havia acontecido, e aí você entra na parte da gastronomia e da gastronomia francesa, quando você vai para a escola francesa, entender um pouco do francês, e aí você foi para a França? Então, eu abro o restaurante em 14 de julho, é um dos motivos de ser um restaurante francês, né? Até porque a ideia do restaurante era para ser... Conta pra gente aí, 14 de julho, o que é?
que era da Bastilha, Revolução Francesa. Né? Mas a ideia do restaurante era para ser cozinha internacional. Então tem uma cozinha diferenciada para sair um pouco da fritura, né? Que todos os restaurantes, infelizmente, faziam fritura, né? A sequência de camarão, tudo frito. Então, na verdade, você saiu daquele padrão do que servia na ilha, né, na Sim. ocasião, porque tínhamos uma abundância de camarão naquela época, né? E éramos a ilha era conhecida por isso, né? As pessoas chegavam aqui, o turista, pelo camarão. A Lagoa era um criatório natural de camarão, né? E aí, então, passa por uma cozinha... Cozinha diferenciada. E aí, quando eu mando fazer uma placa, né? Eu digo, como é que se abre um restaurante, né? Fazia a menor ideia como é que abria um restaurante. Tem um amigo meu que diz, olha, faz o seguinte, faz uma placa, o dia que a placa ficar pronta, a gente inaugura. Eu digo, negócio fechado. Era um bom começo. Era um bom começo. Eu mandei fazer a placa em abril. Isso era no meu aniversário, né? Que é 31 de março. Que nós comemoramos sempre juntos. Exatamente, 20 anos praticamente comemorando junto. E aí, mando fazer a placa, essa placa não ficava pronta nunca. Lembrando que tinha os planos econômicos malucos, né? Uma hora faltava napa, outra hora o computador do cara quebrou. E aí... Mas conta pra mim, aonde foi colocada essa placa? Conta pra mim. Foi naquela casinha de madeira, naquele ambiente bucólico, onde tudo começou? Exatamente. E lá tinha também uma mesa do chefe, que era dentro da cozinha? Era na cozinha. Porque eram quantas mesas naquele local? 4 mesas. 4 mesas e uma na cozinha? E uma na cozinha. E o que o cliente privilegiado que ia pra cozinha, o que acontecia lá? Conta pra gente. Então, na mesa da cozinha, o cliente não pedia cardápio. O que estava sendo preparado para os outros clientes fazia-se um pouco a mais e ele ia experimentando o menu degustação. Ah, que bacana. Tinha uma experiência ali completa. Era uma experiência diferente. Diferente e completa. E com isso, eu acabo, quando eu venho para a nova casa, isso já fazem 9 anos, eu já não tenho nem mais como uma nova casa, né? Porque já tem 9 anos, eu acabo trazendo o menu confiança, que era meio uma experiência de você ter o menu na cozinha. E essa nova casa agora, chefe, ficou muito bacana, né? Porque ela foi, claro, a gente sai ali da casa que nasceu com uma paixão, que começou um misto da casa do chefe, né? Porque era isso que realmente é a casa do chefe, que também era um restaurante. Sim. E passa para um novo espaço, onde foi feita uma cozinha, aliás, a cozinha, né? E um ambiente muito gostoso também, assim como na antiga casa, mas que traz um belo jardim com uma fonte, lareira para os dias frios de inverno. Conta um pouco mais para a gente sobre esse novo espaço. Então, esse novo espaço, ele foi projetado, eu tinha esse projeto já que ia ser feito na cozinha, no mesmo local da casinha. Né? A casinha já estava precisava de uma reforma, então eu digo, por que não fazer uma coisa nova? E aí nesse meio tempo, enquanto o projeto eu já estava terminando o projeto, o meu pai veio a falecer, e aí eu volto às raízes por um terreno que era da minha família desde 1810. Então tem história ali, né? Voltou para um lugar onde e eu nasci naquele terreno, né? Porque na época o Rio Vermelho não tinha estradas, né? Então você nascia em casa, né? De parteira. Então eu tenho literalmente um umbigo enterrado ali, né? Essa é a história do chefe, gente. E aí a ideia foi fazer o quê? O restaurante nasce primeiro com a cozinha, né? Eu digo, a cozinha tem que ser grande porque sou eu que vou cozinhar. Hoje são 12 lugares? Continua 12 lugares. Mas se precisar, você consegue atender até quantas pessoas? Para grupos até 20 pessoas. 20, 21, 22 pessoas. Eu tive um sábado atrás, teve um evento ali com as senhoras que eram 22 pessoas. Então, 22 pessoas cabe tranquilo. Bem, então o chefe também consegue, apesar de 12 lugares, ele próprio cozinha. A cozinha é um espaço impressionante,
quem quiser pode conhecer a cozinha do chefe. Inclusive, o chefe tem uma horta, porque nesse novo projeto você já idealizou uma horta onde ele serve as próprias verduras e legumes orgânicos da própria horta, é isso? Exatamente. E aí temperos, né? De manjericão, tomilho, endro, enfim, dos mais diversos, alho poró, salsão, tudo sai dali da horta, né? A gastronomia e o vinho, né? A gente está aqui nesse bate-papo para poder contar um pouco sobre a sua trajetória, sobre onde tudo começou e como começou. Falar também que você é daqui, é raiz, é um manezinho do Rio Vermelho, optou por se fixar ali e hoje está num terreno que era da família, né? Então, assim, tem toda uma questão aí de uma coisa familiar. Mas a gente também vai falar aqui sobre vinhos, né? Esse também é um dos propósitos que a gente tem aqui nesse bate-papo. Além de que ser uma das minhas paixões também é conhecer o mundo do vinho. Exatamente. O chefe adora Pinot Noir, né, chefe? Com certeza. É a uva predileta. E falar em Pinot Noir, a sua carta contempla muitos vinhos da variedade Pinot Noir. Sim. E 80% vinhos franceses, né? Isso, claro. Quando a gente pensa numa carta de vinhos, e é isso também que eu quero falar aqui, né? Para você também dizer qual é a sua experiência com o Armazém Conceição ao longo desses 20 anos, né? Sim. Porque quando a gente fala de uma carta de vinhos, a gente quer entender como é aquele local. Então, hoje a gente veio contar aqui para o nosso público, né, sobre isso, sobre como é o restaurante, um pouco mais do Altamiro, mas eu, como sommelier e como quando eu vou até um cliente, eu vou entender essa atmosfera, né, onde tudo começou, como começou, por que começou e qual é o propósito dessa casa com vinho. A partir da análise da gastronomia, a gente desenha a carta de vinhos. E essa experiência a gente cresceu juntos, né? Porque há mais de 20 anos atrás, quando nós iniciamos, você já tinha uma carta de vinhos e quando nos conhecemos, uma coisa que para mim fechou muito bem foi a paixão que nós temos por aquilo que nós fazemos. Perfeito. Então, nesse momento, nós conectamos, né? E aí nasce essa parceria que vem crescendo ao longo dos anos. Sim, hoje praticamente a carta quase toda é do Armazém Conceição, acho que exceção de poucos rótulos. A gente tem, na verdade, uma presença muito marcante na carta, que são os vinhos da Quinta da Neve. A Quinta da Neve, isso. E da Leone de Venezia, que tem alguns rótulos também. Que são vinhos catarinenses. São vinhos catarinenses. Que, inclusive, os proprietários das vinícolas são clientes do chefe, né, chefe? Eles estão com recorrência ali no restaurante, né? O Saul ali e o Neto também da Quinta da Neve, Saul da Leone de Veneza e o Neto também ali da Quinta da Neve, um dos sócios proprietários da vinícola. Isso. E o chefe tem muita satisfação e nós também do Armazém Conceição ficamos muito felizes por ter os vinhos dessas vinícolas que são tão presentes, vinícolas catarinenses, vinícolas genuínas, que fazem parte da história do vinho aqui em Santa Catarina, né? Sim, e vinho de qualidade. E que também fazem com paixão, né? Exatamente. Então, tudo vai juntando. Não fazer porque é comercial, né? Não se faz... Como o Saul sempre brinca, né? Como é que se ganha dinheiro fazendo vinho? Como é que se ganha 1 milhão fazendo vinho? Tendo 2. É isso aí. Na verdade, parece ser uma coisa simples, é muita paixão, mas também é muito envolvimento. Assim como tudo que se faz e quer se fazer bem feito e com excelência. Com certeza. Chefe, vamos deixar um convite aqui agora para que quem está nos assistindo possa conhecer o Chez Altamiro e sentir essa energia, estar na sua casa, conhecer aquele jardim maravilhoso, fonte no jardim, carpas na fonte, lareira, uma cozinha maravilhosa. Vão conhecer a cozinha do chefe, porque o chefe cozinha dançando, tá? Agora ele tá tímido aqui, mas, gente, estar lá é uma experiência incrível, estar no Altamiro. Não deixem de visitar. É no Rio Vermelho, é um pouquinho longe, às vezes quem tá no centro, né? O pessoal que tá um pouco mais distante, mas vale. Tenha como um passeio, né? Exatamente. Vai fazer um passeio e é um dia, na verdade. Tire o dia para estar com o chefe, para estar na casa do chefe, porque realmente o Chez Altamiro é estar na casa do chefe.
E lá a gente fica à vontade. É gostoso demais. Então, como o restaurante funciona de segunda a sexta apenas à noite, né? Então você pode vir de segunda a sexta à noite e sábados e domingos, então é aberto a partir do meio-dia. Sempre com reserva, para não... Porque lotou, fecha-se as portas. São só 12 lugares, gente. E aí não tem para ninguém, né? Não tem reserva. Se não tiver mais lugar disponível, você não será atendido. Porque eu não posso atrapalhar o jantar de quem fez a reserva. É isso aí, são poucos lugares e faz parte da etiqueta e da educação, né? Quer ir no X Altamiro? Liga antes, faz a reserva. O chefe tem menus, né, chefe? O chefe trabalha com menu, tem menu confiança? Sim, menu confiança de 3 e 5 etapas. Né? Os 5 etapas, entrada fria, entrada quente, um peixe, uma carne e uma sobremesa. E o de 3 etapas, entrada, prato principal, sobremesa. Chefe, vamos encerrando por aqui. O chefe já fez o convite para vocês irem até o Armazém Conceição, até o X Altamiro. E pode ir no Armazém Conceição. Pode ir ao Armazém Conceição também. E você pode também levar o seu vinho, né? Isso é uma coisa bem interessante também. O chefe, ele abre a casa para você poder levar o seu vinho. Mas eu vou dar uma dica aqui para vocês. O chefe tem uma carta de vinhos que é especial. Ela é desenhada para o tipo de gastronomia dele. Então, faça a sua experiência lá por inteiro. Permita-se fazer a experiência por inteiro. Abra a carta. Observa como tudo aquilo foi criado, foi pensado com muito carinho. E o chefe tem preços muito atrativos na carta de vinhos dele. Então, se permita a fazer a experiência completa, né? A provar os vinhos da carta. Eu sempre brinco que eu não sei fazer vinho. Então eu não cobro pelo vinho, eu cobro pela comida. Vinho eu deixo por conta do Armazém Conceição. É isso aí, gente. E a carta é muito especial. Chefe, quero te agradecer. Esse bate-papo gostoso. Estar aqui. Aqui nasce um bate-papo bacana que a gente pode utilizar também com outros clientes. E eu quis trazer um pouco nesse nosso bate-papo aqui, para quem vai estar nos assistindo, sobre a importância da carta de vinhos. E como ela é importante dentro do restaurante financeiramente. Então, para os donos de restaurante voltar os olhos para a carta de vinhos, voltar os olhos para os treinamentos, né? Voltar os olhos para pensar no vinho junto com a gastronomia, porque o vinho caminha junto com a gastronomia. Não tenha dúvida. Um restaurante sem uma boa carta de vinhos, você não consegue jantar direito, né? Porque o vinho, ele harmoniza com a comida que você tá pedindo. E não tenham vergonha de pedir orientação, seja para o sommelier do restaurante, se for o caso, se tiver um, ou para o garçom, que deve receber treinamento para isso, né? Ou, no meu caso ali, né, o chefe está sempre presente no salão, peça orientação, não tenha vergonha de perguntar. É isso aí, fica a dica então. Muito obrigada a quem está aqui com a gente, nos assistindo em mais esse bate-papo do Armazém Conceição, no formato de podcast. Até o próximo episódio.